Agora, sobre essa questão da revelação de Deus e o nosso papel, eu queria ver um texto com você aqui também, que é de 2 Coríntios 4, os 6 primeiros versos. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. É importante frisar que esse ministério que Paulo está falando é justamente o ministério da pregação, de anunciar as grandezas de Deus, né? Então ele está falando assim, olha, a gente não age com astúcia, ou seja, com sabedoria humana, querendo ser mais esperto que Deus, né? Deus se revela para nós, na sua palavra, em Cristo, mas a gente é mais esperto que Deus. Você já viu muitas vezes, Mayara, como é que às vezes a gente como pregador, a Bíblia está dizendo uma coisa pra gente. O autor que foi inspirado, ele tem uma intenção, ele tem uma mensagem a ser passada, Deus tem uma intenção quando inspirou ele, mas a gente é mais astuto que Deus, que o Espírito Santo e que o cara que foi inspirado, porque a gente faz uma aplicação para esse texto que o autor não pensou, que Deus não pensou, que o Espírito Santo não pensou, porque a gente é mais astuto que Deus. E a gente quer ser mais real que o rei. Né? E é interessante que vai ter um outro momento aqui que Paulo vai falar, ó, não é para ir além do que tá escrito. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas aplicações, né? Elas parecem muito bonitinhas, muito fofinhas, muito legalzinhas, acalenta o meu coração, mas quem é que disse, que Deus disse que talvez naquele momento era para o seu coração ser acalentado? A gente sabe, amigo, que Paulo mesmo fala que a palavra de Deus às vezes é tiro, porrada e bomba, se você observar. Porque vem para repreender, vem para exortar, vem para corrigir, vem para instruir. É o e famoso pesado, mertiolate. Né? É o mertiolate, não mas esse não mertiolate é o de hoje. modinha de hoje, exatamente. É aquele do passado que a gente pedia para cortar a perna, mas não passar aquela jossa aquele no joelho. Aquele mertiolate era tão poderoso que se você caía de uma árvore, você nem chegava no chão, você aprendia a voar para não cair passar. E não precisar passar o mertiolate. Exato. Então eu já preveni um monte de coisa. Então, em relação à pregação, a gente precisa tomar cuidado, porque é como você falou, amigo. O texto bíblico ele é intencional. Para eu entender a intenção do autor, eu só tenho o texto, eu não tenho mais o autor aqui comigo para falar, ó, Maia, minha intenção quando eu escrevi foi essa. Eu não tenho mais. A única coisa que eu tenho para entender a intencionalidade do autor é o próprio texto. E para isso eu preciso prestar atenção no que eu estou lendo. Eu tenho que me despir das minhas preconcepções e preciso tentar ir para o texto como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo ele. Exato, exatamente. Então ele diz assim, olha, não seja astuto, não haja com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, ou seja, sabe, leve a palavra de Deus a sério. Leve a revelação de Deus a sério. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, verso 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é o quê? A imagem de Deus. Então o que ele está falando aqui? Olha, naturalmente, pela naturalidade das coisas, as pessoas estão nas trevas. O Deus deste mundo, o príncipe da potestade do ar, né? O espírito que opera nos que estão em desobediência, como ele diz em Efésios 4, mantém todo mundo na ignorância, na escuridão. Então, se a gente guarda o evangelho, Mayara, não, o importante é só as minhas ações. O importante é só... Aí é a dicotomia de novo, de separar a pregação das ações, né? Não, o importante existe essa dicotomia. É só ser gente boa, é só ser legalzinho. Eu não preciso anunciar o evangelho, eu não preciso proclamar a mensagem da salvação, eu não preciso exortar. Aí o que a gente faz? A gente retém o evangelho e ele diz aqui, se o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para quem? Para o entendimento dos descrentes. Ou seja, aqueles que estão se perdendo. O que isso significa? Que você está privando eles da oportunidade deles se salvarem. Interessante, né? Porque o Deus deste século, até onde a Bíblia revela pra gente, era chamado de portador de luz. Né? É verdade. Só que o Deus deste século, ao invés de trazer a luz que ele porta, né? Tá todo mundo nas trevas, tá todo mundo na escuridão. Por quê? Porque a luz que ele portava não vinha dele. Era uma luz emprestada, derivada, originada de alguém, né? E aí é isso que você está falando. Quando eu me privo, né, de proclamar as virtudes dessa luz, na verdade eu estou fazendo como Deus deste século faz. Né? Você me lembrou agora de Mateus
6, né? Quando ele diz que se a luz que está em ti são trevas, ó que grandes trevas serão. A luz que está em ti são trevas. É muito contraditório, aparentemente, né? Porque como é que a luz pode ser trevas, né? Exato. A luz é luz. Esse é o grande ponto aqui que ele vai colocar no verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. E a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Porque o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em quem? Na face de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso isso daqui. A revelação de quem é Deus resplandece em nossos corações mediante a face de Cristo. Então, a gente tem um papel muito grande, Mayara, que é o de falar de Cristo. E muitas vezes a nossa pregação ela é eucêntrica, né? Ela é egocêntrica, dinheirocêntrica, culticêntrica, tradicionalcêntrica, não existe essa palavra, eu acabei de inventar, mas é para mostrar quão distante nós estamos da genuína pregação do evangelho, né? Jesus ele está revelando o tempo todo, né? As minhas atitudes são de serviço, de entrega, de sacrifício, de perda, de aparente derrota, né, para os padrões desse mundo. Aí a nossa pregação é para que a gente não sofra, a nossa pregação é para que a gente não tenha perdas, a nossa pregação é que a gente tenha sucesso. Deus não quer que você tenha dor, Deus não quer que você tenha perdas, Deus não quer que você perca seu emprego, Deus não quer que você passe dificuldade, não. Deus criou você para ser sucesso, para você ser cabeça e não cauda. Deus criou você, aquela pregação coach que levanta o ser humano, né, e na verdade... Levanta o ego, né? Levanta o ego lá em cima. E a gente trata Jesus como Lúcifer, quando Lúcifer diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Né? Não, se você adorar a Deus, moeda de troca. Você adorar a Deus, você vai receber isso. Se você adorar a Deus, Deus vai te dar isso. Peraí, quem fala isso é Lúcifer. Tudo isso te darei se você me adorar. Essa troca é coisa de Lúcifer, mais uma vez, né? Exatamente. Eu determino as coisas para Deus. Jesus Cristo nunca determinou nada para o Pai, era o Pai que determinava para a vida dele. Então, quem realmente é o Deus que a gente está servindo? É o Deus deste século, né? Ou é o Verbo, né? Conforme João apresentou lá. Essa resposta, são as próprias ações da nossa vida que vai responder isso. A gente não vai precisar procurar em nenhum livro de autoajuda, não. É só olhar. É só pegar a nossa vida e comparar com a vida de Cristo e com a vida do Deus deste século que a gente vai ter a resposta.